Bom dia! Hoje é terça-feira, 31 de outubro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Vamos encerrar o mês de outubro falando sobre a nova lei trabalhista que entra em vigor a partir do dia 11 de novembro. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe o advogado, especialista em direito do trabalho, Paulo Faia. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Muito obrigado pelo convite e podermos aqui debater um assunto de tamanha importância. Sem dúvida nenhuma. E também o empresário Eduardo de Pinho Freire. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia a todos que nos assistem e obrigado mais uma vez pelo convite. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, se estiver saindo de casa e estiver com seu smartphone em mãos, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos ao vivo. Doutor Paulo, muda muita coisa a partir de 11 de novembro? Realmente, Nathalie, a mudança vai ser muito grande, né? Houve uma mudança, inclusive de princípios aqui no direito do trabalho, dessa proteção do empregado, a lei passou a regulamentar, inclusive, o pagamento de custas para a propositura de ação. Se o reclamante deixar de comparecer numa audiência, ele também vai ter que pagar as custas. Diferenciou aqui os empregados que ganham até 40% do teto da Previdência e aqueles que ganham acima de 2 vezes o teto, eles são considerados empregados diferenciados, que inclusive no contrato de trabalho tem que ficar claro. Tem que ficar claro, especificar essas regras, que vai ser possível inclusive utilizar um compromisso de arbitragem para a solução dos contratos de trabalho. Então a mudança foi muito grande, diversas regras processuais e tanto do direito material, regulando banco de horas que pode ser estabelecido de forma individual. Veio então todo esse cenário com toda essa mudança, que vamos discutirmos isso aqui daqui para frente. Doutor Paulo, Eduardo, o país precisava de uma reforma como a que já está implantada e passa a valer a partir do dia 11 de novembro? Eu acredito que sim. O país estava precisando, as empresas precisam ficar mais competitivas, principalmente aquelas que disputam o mercado internacional. O país precisa de uma segurança jurídica nessa parte para aquelas empresas que querem chegar, pelo menos demonstrar que existe alguma segurança jurídica no país, mudando algumas regras, apesar de falar em segurança jurídica no nosso país é um pouco difícil. É um grande desafio. Mas porque precisava dar uma atualização em tudo e tirar da mão do judiciário o poder de criar leis, né? Estava muito antigo a nossa regulamentação, né? De 1940, as relações trabalhistas mudaram muito de lá para cá, né, doutor? É verdade. Realmente, o tempo foi passando, o dia a dia do mercado de trabalho foi sofrendo alterações, inclusive hoje as empresas já vêm adotando o home office, o teletrabalho, trabalho à distância, e a lei veio então acompanhar essa evolução. Claro, como o Eduardo comentou aqui a respeito dessa segurança. Ela traz segurança jurídica? Então, nesse momento, principalmente por resistência da Associação dos Magistrados. Da ANAMATRA. Eles se reuniram já em um debate que foi amplamente divulgado aí pelas redes sociais, já divulgaram em torno de 125 enunciados contrários às novas disposições. Então eu acredito que as empresas também vão ter um pouco de cautela quanto à aplicação integral, porque vamos ter que aguardar ainda um pouco qual vai ser a definição do judiciário a respeito dessa nova legislação, o que realmente vai ser aplicado ou não, porque hoje cabe ao judiciário ainda definir a última palavra sobre esse tema. Quando a gente tem, por exemplo, a Associação dos Juízes, a ANAMATRA, contrário, mas a gente tem uma esfera superior a favor e dizendo que as leis vão ser aplicadas, a gente não corre o risco de ter um conflito jurídico e isso respingar nas empresas? Exatamente. As empresas, então, como o Eduardo... O que elas devem fazer, por exemplo? Chegou dia 11, o Eduardo vai contratar um funcionário novo na empresa dele. Que regra ele tem que seguir? Pois é, ainda não está... O TST, em uma manifestação recente, já se posicionou
a respeito da terceirização, que a súmula 331 ainda continua sendo aplicada aos contratos anteriores, a nova lei de terceirização após a sua entrada em vigor. Então já começou a surgir alguns balizamentos, que a empresa deve tomar essa cautela antes de aplicar a lei aos contratos que estão vigentes. O que acontece, então? A princípio, essas definições dos juízes em primeira instância até o tribunal aplicar o entendimento, o que vai acontecer? Vai levar esses processos, vai a continuidade dos processos até o Tribunal Superior do Trabalho, né, que vai definir então essa questão e vai dar a última palavra, realmente o que vai ser aplicado ou não. A gente pode dizer que vai se arrastar um pouco. Exatamente. Porque como a mudança foi muito grande, né, e alguns dispositivos que contrariaram, inclusive, posições antigas do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que já vinha definido. Por exemplo, clássico aqui, rapidamente, para a gente falar, seria a questão aí do intervalo do almoço, de intra-jornada, que o empregado tem que ter no mínimo 1 hora, né? A nova legislação veio falando que, contrariando o posicionamento antigo, se ele não fizer 1 hora, a empresa não tem que pagar a hora total, e sim o tempo restante que faltou de usufruir. E há possibilidade, segundo a lei, de isso ser estabelecido e as empresas podem, através de negociação, diminuir esse tempo de 1 hora. Então, esses posicionamentos são contrários àquilo que o TST já tinha pacificado. Então, vamos ter que aguardar depois qual vai ser a definição do Poder Judiciário a respeito desse ponto da reforma. Segurança jurídica, que você disse, por enquanto está em banho-maria, vamos dizer assim. Bem difícil. Eu falo que empreender no Brasil é muito difícil, né? É um grande desafio. Você tem, de um lado, uma nova lei, eu não digo uma nova lei, mas uma grande mudança na lei antiga, que vai entrar em vigor a partir do dia 11, e você é obrigado a seguir uma lei, né? Todos nós somos obrigados a seguir a lei. Do outro lado, você tem alguns juízes, e até o ministro do TST, o Ives Gandra, falou que é uma minoria, contrário a isso. Ou seja, você segue a lei, aí quando cai no judiciário, você é condenado. Você não segue a lei, aí vem a fiscalização do Ministério do Trabalho e te autua porque você não está seguindo a lei, né? Então, por isso que eu falo que no Brasil é muito difícil empreender, e quando eu falei de segurança jurídica jurídica no país é muito difícil. Quando você conversa com pessoas que vêm empreender aqui, por exemplo, nós fazemos segurança para empresas de logística, empresas coreanas, empresas japonesas, que estão aqui no Brasil, eles não conseguem entender determinadas coisas da legislação no nosso país. Falam, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ter segurança? Por que eu tenho que ter segurança armado? E aí você tem que explicar, e é muito difícil essas pessoas entenderem esse tipo de coisa. Então, eu falo que ontem eu fui dormir de um jeito, hoje, a hora que eu acordei, a hora que eu chegar na empresa, já tem novas leis, já tem novos decretos, já tem novas súmulas, já mudou um monte de coisa. E nós não conseguimos, é impossível você estar atualizado o tempo todo com as mudanças que temos no Brasil. A questão da nova lei trabalhista, assim como de outras reformas que foram propostas, não faltou um pouco, talvez, na opinião de vocês, não faltou um pouco de diálogo para que fosse conversado um pouco mais sobre o assunto? E não, criou-se, defendeu-se, foi importante, é importante, porque nós evoluímos muito do ponto de vista de relação do trabalho, mas talvez, se tivesse havido mais diálogo, a gente não estaria vivendo esse momento de embate depois de uma lei já sancionada? O direito do trabalho tem uma importância muito grande, porque, sem dúvida nenhuma, ele cuida o quê? Da condição da segurança do trabalhador, né? Ele tem duas frentes. Ele vai cuidar tanto da parte do empregado, que ele considera o mais fraco da relação, e da empresa também. Então, ela aplica as duas partes. Antigamente, era a proteção maior ao empregado, né? Bom, e com isso o que acontece? Ela cuida, então, exatamente disso, da segurança, das condições de saúde, higiene e as verbas que ali o empregado se discute têm um caráter alimentar, de sobrevivência do empregado e da sua família. Além disso, o Brasil é signatário de diversas convenções internacionais que ele deve observar nas suas relações de trabalho.
O que ficou a discussão maior nesse ponto é que foi muito rápida esse projeto e o discurso do governo foi no sentido do quê? Decorrente dos 14 milhões de desempregados, a grande crise que o Brasil atravessava, foi necessário então essa reforma trabalhista. Acelerar. E com isso pulou uma etapa de uma ampla discussão a respeito de uma mudança tão grande e forte que vai acontecer a partir agora do dia 11. Isso tem provocado esse debate que deveria ter acontecido lá atrás. Exatamente. Então pulou-se essa etapa e agora vai surgir então essa discussão logo na aplicação da lei, que aí vai surgir essa insegurança nesse momento a respeito da aplicação dos dispositivos legais. É o cobertor curto, né? Foi tentar resolver um problema e causou outro. Não tenha dúvida. Realmente essa questão da discussão pode ter faltado um pouco, mas precisa ficar bem claro também... Que era necessário, né? Precisa ficar bem claro que era necessário e que, infelizmente, não divulgam corretamente as mudanças que foram feitas. Exato. Por quê? Porque não foram tirados direitos dos trabalhadores. Ninguém vai deixar de receber 13º salário. Ninguém vai deixar de ter férias. Porque o contrato por prazo determinado passou de 3 para 6 meses, porque surgiu o contrato por prazo indeterminado. Ninguém vai deixar de ter férias, ninguém vai deixar de ter 13º salário. Tudo aquilo que foi conquistado durante os anos se mantém. E muitas das coisas que estão ali na lei, você tem que ter um acordo ou uma convenção coletiva. Sim. Por exemplo, a convenção coletiva da minha categoria é dia 1º de janeiro. Dia 11 de novembro está entrando em vigor a lei, mas eu não posso aplicar uma série de coisas que estão lá. Então, por exemplo, o meu setor já trabalha na 12 por 36. Mas vamos dizer que ele não trabalhasse na 12 por 36. A nova lei está dizendo que isso tem que constar na convenção coletiva. Sim. Se não constasse na minha convenção coletiva, eu não posso, dia 12 de novembro, colocar o meu pessoal na escala da 12 por 36. Eu tenho que esperar dia 1º de janeiro, aguardar os sindicatos negociarem e colocar na convenção. Colocaram na convenção, foi feito o acordo, eu coloco em prática. E outras coisas mais. Então não é simplesmente eu chegar para os meus funcionários... Não se rasgou a CLT, né? Como disseram. Colocar a goela abaixo determinadas coisas. Não, tem que ter um acordo, tem que ser negociado o banco de horas. Vou citar um caso que eu já conversei internamente com meus funcionários quanto ao banco de horas. Nós tínhamos um problema porque banco de horas você tinha que ir no sindicato para acertar com o sindicato para homologar. E o sindicato nunca homologava banco de horas só para o pessoal interno. Eu tenho 1.200 funcionários. Os meus funcionários trabalham 24 horas por dia, né? Eu tenho que prestar segurança 24 horas por dia, 365 dias por ano. Eu não tenho como dar emenda de feriado para todo mundo, porque eu não posso deixar o meu cliente sem segurança. Mas para o pessoal administrativo, eu posso dar essa emenda de feriado. Sim. Com isso, eu faço uma negociação, já fiz um levantamento de todos os feriados no ano que vem, todas as pontas, e perguntei para os funcionários, aquele funcionário que quer aumentar 1 hora na sexta-feira, porque na sexta-feira, para completar os 44, ele sai 1 hora a menos, ele trabalha 1 hora a mais e pode emendar o feriado. Aquele que não quer, tudo bem, ele vem trabalhar na emenda do feriado. Ou 100% aderiu. Lógico. Por quê? Porque ele prefere feriado na quinta e na sexta não vir trabalhar, fazer 4 dias e vir 1 hora a mais na sexta e durante 8 sextas-feiras. Então ficou mais fácil isso e ficou bom para o funcionário esse tipo de coisa. Só que os sindicatos, principalmente, eles preferem colocar o lado ruim. Até porque nós sabemos uma grande mudança que aconteceu para o sindicato, que é eles perderem a contribuição sindical. Exato. Passou a ser facultativa. Essa talvez tenha sido uma das mudanças que mais impactem nessas categorias, né? Que a partir de 11 de novembro, a contribuição não é mais obrigatória. Exatamente. E aí o discurso do sindicato seria da importância, porque no direito, como o Eduardo estava falou muito bem, na parte das convenções coletivas dos acordos, o sindicato representa a categoria e cabe ao sindicato, então, essa proximidade com as empresas, por quê? Para resolver problemas específicos de uma empresa. E ele consegue, falando pela categoria, trazer benefícios. Ser o interlocutor, né? Exatamente. E trazer alguns benefícios que não estão previstos na lei. Por exemplo, a convenção estabelece alguns benefícios a respeito de plano de saúde, vale-refeição,
alguns auxílios por prazos maiores do que previsto em lei. Então, tudo isso, o sindicato faz essa intervenção para beneficiar toda a categoria. Agora, com a nova disposição que acabou, os sindicatos vão sofrer um pouco com as perdas. Na verdade, eu acho que a gente vai ter uma reformulação sindical. Eu acho que vão sobreviver aqueles sindicatos que são de fato ativos. Exatamente. Aqui na Baixada nós temos grandes sindicatos, né, são históricos nas lutas aí pelos direitos sociais. Acredito que eles não devem sentir tanto, né? E agora, aqueles sindicatos exatamente que só na convenção, porque existem algumas convenções coletivas de trabalho que apenas reproduzem a CLT, falando que a partir das 2 horas tem que pagar o adicional de 50%. Então, não existe nenhum benefício social. Então, hoje os sindicatos vão ter que trabalhar e mostrar para toda a sua categoria a necessidade do sindicato e a importância para aproximar o empregado do sindicato e do sindicato, por empregado sentir a necessidade da importância do sindicato. Sentir segurança, né? Sentir que ele representa o empregado, na verdade, porque o que a gente vê hoje, existem muitos sindicatos no Brasil. Né? Exatamente, o número é expressivo, mais de 17 mil sindicatos, e acaba tendo toda essa discussão a respeito até de divisão de custos, de arrecadação, né? Agora, com a reforma trabalhista, os sindicatos vão ter que trabalhar para demonstrar para a categoria a importância e a necessidade do sindicato, principalmente porque assim, um dos princípios da reforma trabalhista qual que é? É a prevalência do negociado sobre o legislado. Exato. Então vai ser importante agora a conversa, a aproximação do sindicato com as empresas para principalmente atender a necessidade da empresa, porque cada empresa tem a sua singularidade e a sua especificidade, o que ela precisa atender. Às vezes a empresa precisa de uma demanda maior de empregados aos finais de semana, nos feriados, por exemplo, né? Então, essa negociação vai atender as características da empresa e beneficiando a empresa, com certeza vai estar beneficiando os funcionários e ampliando o mercado de trabalho. E vale deixar uma coisa muito clara que foi bem colocada pelo Eduardo, que são os direitos adquiridos pela CLT não se perdem, né, doutor? Não, exatamente. Não há nenhuma perda de direito. Ninguém está rasgando a CLT aqui. No caso, no caso de rescisão do contrato por prazo determinado, os direitos continuam mesmo, não houve qualquer alteração, o empregado vai receber os seus direitos, só não vai ter direito, é lógico, porque como um contrato por prazo determinado, já tem uma data correta para expirar. Então ele só não recebe a multa dos 40%, o aviso prévio, e não recebe o seguro. O restante das demais verbas que ele vai receber continua prevalecendo. Isso não vai acontecer, não vai ferir direito adquirido dos empregados. Estamos de volta e abrimos o segundo bloco, dando espaço para as notícias da nossa região. No Guarujá, a Prefeitura aguarda o aval da Polícia Federal para autorizar o porte de arma para a Guarda Municipal. A expectativa é que os guardas passem a trabalhar armados já na próxima temporada de verão. Guardas municipais armados vão proporcionar mais segurança nas ruas? Se forem bem treinados, irão causar muita segurança, porque bandido também tem medo de arma, não é só a população, né? Dos 286 guardas municipais, 28 realizaram o treinamento tático na Companhia Brasileira de Cartuchos em Ribeirão Pires. Ainda falta a autorização da Polícia Federal para o porte de arma. E, num segundo momento, um convênio entre a Guarda do Guarujá, a Secretaria, a Prefeitura do Guarujá, com a Polícia Federal, possibilitando que a própria Guarda dê o porte de arma para os seus integrantes. Um convênio entre a Prefeitura de Guarujá e a Polícia Civil permitiu a doação de 50 revólveres calibre 38 para a primeira fase da iniciativa. A atuação dos guardas municipais armados em Guarujá está prevista para o início da temporada de verão. Por turno, 50 GCMs irão fazer a patrulha em locais com maior movimentação de pessoas. A praia é um desses pontos. A nossa Operação Verão, ela se inicia no dia 20 de dezembro. Então a gente tem a expectativa de que no dia 20 a gente já tenha todas as condições para isso. Pode atrasar um pouco, pode adiantar um pouco, mas a nossa expectativa, o nosso dia D é dia 20 de dezembro. Mais que apoio eles andarem armados para coibir essa bandidagem que todos nós estamos cansados. Eu acho que deve ser mais segurança, proteção para o próprio guarda e para a sociedade. Eduardo, você trabalha
como nós já dissemos, é sócio proprietário de uma empresa de segurança privada e vive essa rotina de treinamento todos os dias para o teu pessoal. A gente sabe que hoje nós somos cidadãos presos dentro de casa em virtude da insegurança. Vem em boa hora, na tua opinião? Essa questão de arma, primeiro, eu acho que colocam-se guardas civis municipais porque, infelizmente, o Estado não consegue dar a segurança que deveria dar. E aí a Prefeitura precisa entrar para complementar a questão da segurança. Eu acho que tem que ser armado, porém, como bem disse, se não me engano, Marco Antônio, um aposentado, que da declaração, bem treinados. Eles têm que ser muito bem treinados, porque uma arma de fogo não é brincadeira, não pode colocar uma arma de fogo na mão de uma pessoa destreinada. É algo muito sério, a pessoa tem que saber manusear e tem que saber o momento que ela vai utilizar. Inteligência emocional, né, Eduardo? Sim, porque você não pode simplesmente, como eles falaram, os locais que a Guarda Civil estará, são locais com grande concentração de pessoas, em praias, próximo a shoppings. Então são lugares que será que você tem que sacar a arma e começar um tiroteio nesse local com uma grande concentração de pessoas? Ou é melhor deixar a coisa acontecer e depois fazer uma perseguição? A pessoa tem que ter um tato muito grande para ver o que vai acontecer naquele momento específico. Para não colocar a vida de inocentes em risco, com né? Certeza, com certeza. Eu acho que essa é a prevalência. Vamos voltar ao nosso tema central. Hoje a gente está falando sobre a nova lei trabalhista, que passa a valer a partir do dia 11 de novembro. Além do Eduardo de Prenho Freire, eu tenho aqui na bancada também o advogado especialista em direito do trabalho, o Dr. Paulo Faia. Dr. Paulo, a gente falava no intervalo, aqui nos bastidores, sobre aquele acordo no momento da demissão, que muitas vezes era feito, foi feito por empresas para que o funcionário pudesse sacar o seu fundo de garantia. Com a nova lei, isso passa a ser possível? Sim, a nova legislação trouxe essa possibilidade hoje da demissão motivada pelo acordo entre empregado e empregador. Nesse caso, ele vai receber só 50% do fundo de garantia, do aviso prévio, 20% da multa e levanta 80% do fundo de garantia. Às vezes o empregado queria sair, o empregador até queria atender o pedido, mas esbarrava na legislação. Exatamente. Hoje, com a legislação permitindo isso, vai haver essa possibilidade de fazer esse acordo para o empregado poder sair da empresa. Antes, o que muitas vezes o empregado fazia era o quê? Tinha que mover uma reclamação trabalhista e postular a rescisão indireta do contrato de trabalho, que era uma forma de extinção do contrato, alegando algum descumprimento por parte do empregador, para então depois atingir esse objetivo, que era o acordo, e resolver o contrato de trabalho. Nada mais era do que uma burocracia e muitas vezes um empregado insatisfeito dentro da empresa. Esse diálogo é extremamente importante, né, Eduardo? Sim, não tenha dúvida. Eu acredito que o governo tentou, com isso, oficializar uma coisa que já existia, mas também atingir um ponto principal com esse acordo, porque antes o funcionário não visava só sacar o fundo de garantia, ele visava também o seguro-desemprego. Sim. Então, muitas vezes o funcionário, ele pegava o seguro-desemprego, ficava lá os seus meses recebendo ou fazendo um bico e as custas do governo ou as nossas custas. Sim. Hoje, com esse acordo, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Ele abre mão. E a questão do seguro-desemprego para o país estava aumentando mês a mês, ano a ano, o saque de seguro-desemprego. Tudo bem, teve a questão do desemprego muito grande, mas essa questão de acordos ajudava muito. Sim. E com isso, se houver, ocorrendo esse acordo, ele não tem direito mais ao seguro-desemprego. Por que ele está fazendo o acordo? Porque ele provavelmente conseguiu um emprego melhor, uma melhor oportunidade. Né? Então ele vai ter ainda o benefício de poder sacar o fundo de garantia dele e vai para uma nova oportunidade para aquilo. Não simplesmente fazer um acordo para ficar desempregado. Ninguém faz acordo para sair de uma empresa para ficar encostado. Não, porque ele conseguiu algo melhor. Então o governo, acredito também, que atingiu essa parte para reduzir essa despesa que ele tinha. E certamente vai reduzir, né, doutor Paulo? Exatamente, porque, inclusive, como o Eduardo
bem falou aqui, inclusive é uma prática criminosa que é previsto no Código Penal, um Sim. crime de você trabalhar e receber o seguro-desemprego, né? Então, o governo realmente pensou nessa medida, como o Eduardo falou, a respeito, porque às vezes o empregado já tem uma nova oportunidade, né? Quer sair... Só pede para não ser registrado nos primeiros meses para receber os dois. Exatamente. Então, ele renunciando ao benefício do seguro-desemprego, mas vai conseguir levantar 80% do fundo e a multa também não vai ficar tão onerosa para a empresa, que será dividida em 20%. Houve um equilíbrio. Justamente o equilíbrio. Os dois vão se beneficiar nessa saída acordada entre o empregado e a empresa. Muito se diz que a função do advogado trabalhista vai sofrer uma alteração. Nós vamos ter um novo momento do judiciário trabalhista. O senhor concorda com isso? Então, justamente com a nova reforma, o advogado tem que ter, pelo meu entendimento, o advogado tem que ter uma grande cautela ao propor uma ação, justamente porque decorrente que antes não existia o pagamento de custas. Existia a justiça gratuita, A justiça gratuita era facilmente concedida. O empregado, se perdesse o processo, não teria que pagar os honorários da parte com a sucumbência, que é os honorários do advogado da empresa. A perícia era totalmente gratuita, o Estado é que subsidiava. Com essa alteração, isso veio o quê? Impedir o acesso nas ações e propositura de ação. Então, o advogado, antes de propor a ação, vai ter que fazer um estudo realmente da necessidade da propositura, adequação dos pedidos e ter uma grande cautela com o cliente na hora de propor a ação e explicar os riscos que existem para o processo. De outro lado, com como nós estávamos conversando aqui no primeiro bloco, dessa provável insegurança que causa essa nova legislação, tendo em vista o posicionamento de alguns juízes, isso vai resultar o quê? Acredito que, em princípio, vai aumentar o número de demandas para discutir a legalidade desses dispositivos da lei. E passa também uma outra questão que está dentro da nova lei trabalhista, diz respeito à presença nas audiências, né? Antigamente, quem propunha a ação podia simplesmente não comparecia, né? E se marcava ou de repente uma segunda audiência, uma terceira audiência, e tinha custos, né? A gente tem que pensar que por trás de uma audiência tem os custos de quem está sendo processado, tem os custos do juiz que está ali sentado e tem a onerosidade do próprio sistema judiciário, né? Exatamente. Além a empresa tem que, no dia da audiência, deslocar os seus funcionários que deixam de trabalhar. Exato. O Estado tem todo o aparato do Estado, não é só o juiz, tem todos os servidores que trabalham junto com os juízes também, no dia da audiência, e fazem todo o andamento dos processos que estão no cartório até chegar ao dia da audiência. Então tem todo esse custo. A nova legislação já impõe que, em caso do reclamante falte, ele poderá ser penalizado com o pagamento das custas judiciais se ele não comprovar o motivo da sua ausência. Isso dá uma moralizada, né, Eduardo, nessa questão de audiências trabalhistas, né? Ajuda, sim, porque foi o que o Dr. Paulo falou, a empresa, quando falta, revelia. O reclamante, quando falta, ele tem a chance da segunda e da terceira. E o custo de uma ação trabalhista para o Estado e para a reclamada é muito alto, né? É muito alto. E muitas vezes você vai para uma audiência com o advogado reclamante colocando uma pedida de... Eu tive um caso há um tempo atrás, ele pedindo R$30 mil, saiu agora os cálculos, o funcionário ganhou R$120. Você entendeu? Então, R$120, o advogado ficou com 36 e ele com 80 e poucos reais. Agora, você imagina o custo que eu tive, né, para essa audiência... o custo do Estado para esse tipo de coisa. O que acontece? Com essas mudanças na legislação, isso vai mudar muito, como o Dr. Paulo falou. Vai ter que se verificar exatamente aquilo que o reclamante está falando e verificar a documentação. Porque antes era muito simples, né? Era Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, pegava, copiava uma na outra, mudava algumas coisas. Em todas as ações pedia-se perícia, né, para fazer insalubridade ou qualquer outro pedido.
Por quê? Porque o funcionário falava, se por acaso não der, eu não vou pagar nada mesmo, não tem problema, é só mais alguma coisa que vai só adiar um pouco mais o processo. Então dá uma moralizada nesse sentido. Foi o que o Dr. Paulo também falou, que talvez no início deve aumentar, sim, mas esperamos que no futuro essas ações que não têm fundamento, elas deixem de existir. E com isso a gente vai ter um judiciário mais célere, né? Como o presidente do TST divulgou recentemente, chegamos o ano passado com um número expressivo de 3 milhões de ações tramitando pela Justiça. É um número muito grande, expressivo, que depende do aparato do Estado, não só com juízes, servidores, equipamentos. Hoje os processos são digitais, existe um treinamento específico que os funcionários devem ter. Então tudo isso é um custo muito alto. Acredito então que para o futuro, essas ações visem diminuir e realmente conseguirmos então essa justiça mais séria e aquele que realmente espere seu direito consiga num tempo hábil. Eduardo, quais são as vantagens de quem contrata os serviços de uma empresa terceirizada? E quais os cuidados que essa pessoa, esse interessado, deve ter? Porque existe muita gente aí vendendo gato por lebre, né? Sim. Primeiro, antes de contratar, ele tem que ter critérios muito bem definidos. Porque foi o que você falou. Gato por lebre aí está cheio no mercado. Quando fala-se em Baixada Santista, em Santos, é muito complicado. Então tem pessoas mudando o nome da função de vigilante para vigia, para rondante, para ludibriar o contratante como se fosse um vigilante, né? Ou seja, é uma empresa clandestina tentando vender vigilante, que existe toda uma legislação para você poder atuar no mercado de segurança. Então você tem que ter critérios muito bem definidos, visite a empresa que você está contratando, perca lá 1 hora, vá até a sede da empresa, conheça a estrutura da empresa, veja se essa empresa realmente pode lhe atender quando houver uma falta, quando houver uma ocorrência dentro da sua empresa, dentro do seu condomínio. Eu acredito que a partir do momento que você tenha critérios bem definidos, você só tenha vantagens. Se você não for criterioso, se você simplesmente olhar preço, e quando você olha preço, você cote no mercado 5 empresas, você encontra 4 com os preços muito próximos e uma 30% mais barata, né? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você entendeu? Então, depois desse critério todo, acompanhe a vida dessa empresa mensalmente. Cobre olerites, cobre folha de pagamento, cobre as certidões. Por quê? Porque você, amanhã, se essa empresa der algum problema, fechar, você é solidário, você vai ter que pagar tudo daqueles funcionários que passaram pelo seu condomínio, por sua empresa. E isso tem acontecido bastante no mercado, né? Aqui em Santos já aconteceu algumas vezes e provavelmente pessoas que estão nos assistindo de condomínio já passaram por esse tipo de coisa. Você tem uma questão na terceirização, se o teu funcionário faltar, se por acaso ele está indo para o trabalho de bicicleta, de ônibus, de carro, quebrou alguma coisa e ele não chegar, a terceirizada ela é obrigada a mandar algum funcionário lá. Se você por acaso, algum funcionário falhou, você vai ligar para a empresa e vai falar, amanhã eu não quero mais esse funcionário aqui, eu quero outro funcionário. Você tem imediatamente outro funcionário. Quando o funcionário é seu, o que você faz? Você tem que dar aviso prévio, você tem o custo do aviso prévio, você vai deixar aquele funcionário cumprindo o aviso prévio e trabalhando na portaria da sua empresa, do seu condomínio, ou você vai indenizar o aviso prévio dele e o tempo para você contratar uma nova pessoa, né? Quando o funcionário está há muito tempo na sua empresa, que ele quer ser demitido, ele talvez comece a fazer corpo mole para ser demitido. Aí, muitas vezes, quando se fala, principalmente em condomínio, não tem caixa para pagar uma rescisão sem justa causa de um funcionário. Então, tudo isso você tem que ver. E o principal também é a especialização. A qualificação. É assim, eu falo, por exemplo, uma empresa que fabrica copos, a expertise dela é fabricar copos, não é fazer segurança da fábrica e nem fazer a limpeza da fábrica. Sim. É a mesma coisa eu vou comprar os copos que eu utilizo na minha empresa, não vou fabricar copo para utilizar na minha empresa. Claro.
Então tem que colocar a segurança, os serviços terceirizados de limpeza, de portaria, de zeladoria, seja qual for o serviço terceirizado, nas mãos de quem sabe fazer esse serviço. E não você. Você tem que focar no seu serviço. Eu sou advogado, eu vou focar na parte jurídica, naquilo que eu sei. Eu fabrico copos, eu vou focar no que eu sei fazer. Eu não vou perder tempo tomando conta do vigilante da segurança da minha empresa. Até porque existe mercado para todo mundo, né? Não tenha dúvida. Então, cada um tem que fazer o seu serviço. É o engenheiro fazendo serviço de engenharia, o advogado fazendo serviço de advogado. E aí o risco de errar é muito menor, né? Não tenha dúvida. Doutor Paulo, o Eduardo colocou uma questão muito importante, que é a questão da corresponsabilidade, né, de quem contrata. Então, assim, quando a gente fala de uma empresa terceirizada, se não se tomar os cuidados, muito bem colocados também pelo Eduardo, você pode ter um grande prejuízo lá na frente, né? Perfeito. Então, essa empresa, que é o tomador de serviço, que vai contratar o serviço, tem que tomar toda essa cautela, como bem frisou o Eduardo. Nós temos aqui empresas, tem que procurar uma empresa séria, que já esteja no ramo do mercado de trabalho há algum tempo, e conheça a empresa. Além disso, no contrato, quando o tomador, por exemplo, o condomínio quer contratar o pessoal de portaria, vai contratar a empresa, coloca no contrato a obrigação da empresa ter que apresentar o recolhimento do fundo de garantia, se as contribuições previdenciárias estão sendo corretas, se o pagamento das horas extras estão corretas, tem que fiscalizar o cumprimento dessa empresa. Sob pena do quê? Amanhã o empregado sai da empresa, não encontra mais aquela empresa, sumiu. Quem vai ser o responsável? O condomínio. E aí o ônus é muito alto. Claro. Então, contratando uma empresa séria, ele vai diminuir todo esse custo. Tem empresas sérias que já estão há muitos anos no mercado, existe ações? Existe, só que o tomador não tem nenhum custo com isso. Sim. E ele se beneficia, porque, por exemplo, em datas, por exemplo, Natal, Ano Novo, não veio o empregado, imediatamente tem uma reposição. O que no condomínio ficaria prejudicado. Claro. Então, é um benefício a terceirização nessa atividade, desde que o tomador de serviço tome a cautela e contrate uma empresa séria no segmento e fiscalize o cumprimento das obrigações. Afinal, como a gente bem disse aqui, ele é corresponsável. Chegamos ao último bloco do programa. Hoje falamos sobre a nova lei trabalhista que passa a valer a partir de 11 de novembro. Na bancada, o advogado especialista em direito do trabalho, Paulo Faia, e o empresário Eduardo Freire. No bloco anterior, nós abrimos o segundo bloco do programa falando sobre a Guarda Civil Municipal do Guarujá, que deve já trabalhar a partir da próxima temporada de verão, 20 de dezembro, armada. E nós temos a participação de um telespectador que fez uma pergunta, na verdade uma telespectadora, Andréia Lima, do Guarujá, como garantir uma capacitação efetiva da GCM para a utilização de arma de fogo. Eu vou jogar essa pergunta aqui para você, Eduardo, porque você tem um grupo que é altamente qualificado e capacitado. Como funciona dentro da tua empresa a questão da qualificação e como deveriam ser esses cursos para que a GCM do Guarujá agisse de maneira a proteger de fato o cidadão? Veja bem, primeiro é lógico, eu tenho certeza que para ser um GCM, portando ou não a arma, existe uma avaliação psicológica, existe tudo isso. Isso é a primeira coisa que precisa existir para você colocar arma de fogo na mão de uma pessoa. E isso, todos os profissionais que trabalham com arma, eles passam por uma avaliação psicológica. A questão do treinamento, ela é de extrema importância. Eu fui oficial do Exército por 4 anos, servi num quartel em São Paulo chamado Polícia do Exército e saí como primeiro tenente do Exército. Eu passei 4 anos indo em stand de tiro, ensinando soldados a atirar, e você percebe que você ensinando soldado durante 1 ano, eles têm reciclagem a todo momento pelas armas que o Exército utiliza, e mesmo assim você tem que ter sempre muito cuidado no manuseio dessa arma e como utilizar essa arma. A questão da capacitação, como se coloca, você tem vários modelos. Você pode seguir o modelo da Polícia Militar, o modelo da Polícia Civil. Existem vários modelos para você capacitar, mas o importante, não adianta só você treinar, dar um primeiro treinamento para aquela pessoa que vai utilizar a arma de fogo.
ele tem que ser reciclado a cada X tempo sobre a utilização, porque às vezes ele pode ficar com uma arma de fogo 1 ano na cintura e nunca ter a necessidade de sacar. Excelente se isso acontecer, ótimo. E ele pode, num determinado momento, precisar sacar. E você, a partir do momento que saca uma arma de fogo, não é uma coisa simples. Claro. É um momento de muita atenção, né? Então, você tem que estar muito preparado para aquilo. Não é só no manuseio da arma de fogo. Você tem que ser uma pessoa muito preparada mentalmente, fisicamente, para saber o momento que você vai sacar aquela arma de fogo e se você, naquele momento, precisa utilizar ou não, como eu falei há pouco. Verifique ao redor, será que existem muitas pessoas ao redor? É o momento de eu utilizar uma arma de fogo? Não é o momento, né? É o momento de um confronto? Então você tem que ter uma preparação muito grande nesse sentido. Lá na Yaman, a gente procura muito essa questão. Os vigilantes, eles são obrigados a fazer um curso que é pela Polícia Federal, e a cada 2 anos eles são obrigados a voltar para essa academia, fazer uma reciclagem. Só que eu ainda procuro trazer os funcionários para dentro da empresa e reciclá-los também dentro da empresa. Ótimo. Não só na questão de arma de fogo, mas na questão de como utilizar normas e procedimentos, como agir em determinado momento. Então essa capacitação é fundamental. A arma de fogo, ela fica fácil a utilização a partir do momento que a pessoa está muito bem preparada para isso. Está respondida a sua pergunta, Andréia. Preparação e qualificação tem que ser constante. Vamos voltar ao nosso tema central, afinal a gente só tem 9 minutos, eu preparei aqui um roteiro de quase 30 perguntas, eu acho que eu fiz 5 delas, né? Mas tudo bem, a gente precisaria de pelo menos mais um programa. Eu quero voltar, abrir esse bloco da nossa discussão. A região da Baixada Santista pretende criar 5 mil empregos temporários. E os temporários este ano já serão contratados sob a nova lei, né? Perfeito, exatamente. Agora com a época da proximidade do Natal, as empresas vão utilizar o trabalho temporário e já vão utilizar a nova lei. E qual é o benefício da lei? Que estabelece que você pode fazer esse contrato por 180 dias. Sim, e prorrogáveis por mais 90 dias, em caso de necessidade. E qual a importância disso? Por quê? Esse prazo maior, a empresa vai poder fazer o treinamento do funcionário, ele vai atender um período maior para a empresa. E com esse tempo maior, junto à empresa, há uma possibilidade bem grande de... efetivação, né? Exatamente, a efetivação do funcionário na empresa, que vai trazer esse benefício, porque a empresa já fez o treinamento, conhece a conduta do empregado e ele atendeu todos os requisitos da empresa. É mais fácil do que ela ter que demiti-lo em 3 meses, contratar um novo profissional por um curto período depois. O empresário vê com bons olhos essa ampliação, né, Eduardo? É bem aquilo que o Dr. Paulo colocou mesmo. Você treina, pela antiga lei, você treinava, na hora que a pessoa ficava preparada, pumba, tinha que ir embora. Não tenha dúvida, tanto para o empresário como para o trabalhador. Sim. Eu tenho um caso muito específico na empresa, porque nós trabalhamos há 4 ou 5 anos já na temporada de navios para o Concais, que ela começa em outubro, novembro, esse ano começa em novembro, vai até abril. Nessa temporada. E até o ano passado eu era obrigado a fazer um contrato por prazo determinado de 3 meses. Você não tem navio todo dia, né? Tem dias que você tem 1 navio, tem dias que você tem 5, tem dias que você tem 7 navios, então a quantidade de pessoas necessárias para fazer a segurança, para operar raio-x, para fazer controle de tráfego e etc. dentro do terminal, ela muda. Sim. Eu era obrigado a pagar o funcionário mesmo, ele não trabalhando, e depois de 3 meses eu tinha que renovar todo mundo, porque a temporada durava 5 meses. Sim. Ou seja, perdi o funcionário. Sim. Porque falar, mas eu estou trabalhando direito, por que eu vou sair? Questão burocrática. Você não pode ficar. Porque a lei diz que você não pode ficar. Né? Então, tinha que haver um intervalo longo para você chamar esse funcionário novamente. Eu não posso simplesmente chamá-lo novamente. Então, hoje, com um contrato maior, e no meu caso, o contrato intermitente, que é o que vai me ajudar nesse caso, principalmente para quem trabalha com eventos, você paga para a pessoa por hora, por dia que ele vai trabalhar. Então, ele tem todos os direitos
de qualquer outro funcionário. Ele tem o 13º, ele tem as férias, mas eu vou precisar de funcionários em novembro, esse dia, então eu tenho que 3 dias antes do dia do trabalho chamá-lo, ele 1 dia antes do trabalho, ele tem que fazer a confirmação de que ele vai trabalhar, e ele trabalha e ele vai receber por aquele dia que ele trabalhou. Lembrando que nunca pode ser menos do que os pares dele, Sim. ou menos do que o salário da categoria. Eu não posso simplesmente, eu tenho um porteiro que o piso é R$ 1.200 e para esse intermitente pagar R$ 1.000. Eu não posso. Eu tenho que seguir a convenção coletiva da categoria. Férias, como ficam, doutor Paulo Faia, com a nova lei? Mais fácil de negociar? Mais fácil. Agora a lei possibilitou aí uma ampliação dos períodos, né? Dividir em 3 períodos, sendo que o primeiro tem que ser no mínimo de 14 dias e os 2 outros de 5 dias. Então há uma possibilidade maior agora. Que já acontecia também, né? Exatamente. Agora, mais um ponto que do dia a dia das empresas que vinham acontecendo, os empregados solicitavam esses benefícios, a empresa infelizmente não poderia atender, e a nova legislação agora estabelece essa possibilidade do fracionamento do período de férias. É a flexibilização. Eu acho que quando houver alguma dúvida, o empregado deve procurar o seu empregador. Eu acho que assim a nova lei passa a ser explanada de uma maneira bem clara, para que fique claro e entendido que direitos adquiridos não foram rasgados, né, e que a intenção é a movimentação melhor da economia. Né, doutor? Isso, a intenção essa foi do governo, justamente por essa grande crise que nós atravessamos, né? São milhares, milhões de desempregados, e uma das alternativas foi esses mecanismos que foram criados com a nova lei para diminuir, facilitar o emprego, as empresas fomentarem o mercado de trabalho. Então, diminuímos essa grande crise, porque o impacto, a crise econômica é muito forte. Sim. As pessoas estão sofrendo com essa condição, e então isso, ela tendo emprego, o trabalhador volta a ter a dignidade, ele volta a poder também fazer o giro econômico na economia, porque ele vai poder comprar, ele vai ter crédito, e a importância do emprego é justamente essa. É o resgate da dignidade, né? O trabalhador volta a ter dignidade e consegue sustentar a sua família. Doutor Paulo, muito obrigado pela tua participação, pelos esclarecimentos. Nosso tempo foi curto, mas eu acredito que bastante importante. Muito obrigada. Eu fico agradecido de poder participar de um tema muito importante, ao lado do Eduardo também, um empresário muito respeitado, com as suas opiniões importantes. Podemos amadurecer aqui o debate. Sem dúvida nenhuma. Antes de terminar, eu quero só fazer uma pergunta para o Eduardo, é do Dr. Emerson Tawil. Ele pergunta, e pode também ser para o Dr. Paulo, se ele quiser responder. Na opinião de vocês, as administrações públicas estão preparadas para ter guardas civis metropolitanos armados? Esse é o problema. É necessário que seja armado, mas, como eu falei, o treinamento precisa ser muito bem feito. Agora, eu acredito que a administração pública não tem esse treinamento. Quando eu ouço que a Guarda Civil do Guarujá está recebendo armas doadas, revólver 38 doado da Polícia Civil, como apareceu na reportagem, eu vejo que eu fico com medo de como será o treinamento desse pessoal, da onde virá o treinamento. Se eles conseguirem fazer uma ligação com polícia militar e talvez civil, com polícia civil, e vier daí o treinamento através da polícia militar, da polícia civil, ótimo, né? Porque são polícias preparadas para isso e vão treiná-los muito bem. Agora, precisa saber como eles serão treinados e como a prefeitura municipal vai dar seguimento nessa questão e, principalmente, como eu falei, reciclá-los a cada período, não simplesmente treinar e esquecer e deixar na rua. Tem que treinar, né, doutor Paulo? Exatamente. Como ele falou, ele é especialista nessa área, então é ele que é o expert nesse assunto para traçar o perfil. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Nathalie, eu que agradeço. Doutor Paulo, agradeço. Já conheço ele de antes do programa, né? Já é amigo. Muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram. Espero que tenhamos
mostrado um pouco mais, né, do que está mudando, e vamos esperar aí dia 11 ver o que acontece, não só dia 11, os dias seguintes, subsequentes, para ver o que vai acontecer. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.